Senhores, boa tarde. Vamos dando início aí aos trabalhos da nossa reunião de maio de 2021. Vamos tratar do item 72 da pauta, item para o qual haverá participação do contribuinte pelo seu representante legal, o senhor Nicolas, e a quem eu solicito, por favor, a senhora Amanda, que nos acompanha pelo CARF, que autorize a entrada na nossa sala virtual. Farei a convocação, presidente. Obrigado. A convocação foi feita. Obrigado, senhora Amanda. Senhores, já temos em nosso ambiente virtual o senhor Nicolas, representante da contribuinte Maria Rosa Sotano Constantino dos Santos, que, representando a senhora Maria, fará sustentação oral no momento oportuno. Senhor Nicolas, por favor, é um prazer tê-lo conosco. Solicito, por favor, que mantenha a sua câmera ligada e apenas o microfone desligado para que a sua imagem apareça aqui no nosso espaço. Aos demais conselheiros, aos conselheiros, né, com exceção do conselheiro Guarita, os demais eu não estou vendo a imagem. Vocês estão com a câmera desligada? Não, eu estou com a câmera ligada, presidente. Eu também, presidente. Ligado. Eu também, presidente, eu vejo todos. Eu também. Eu também estou vendo todos. Para mim, todos agora apareceu só a Débora. Deixa eu fechar e abrir para ver se aconteceu alguma coisa. O Fernando sumiu, apareceu. Eu fui fechar a porta. Aconteceu alguma coisa com a minha ou não? Senhora Amanda, para a senhora aí, a senhora está vendo todos os conselheiros? Sim, perfeitamente. Ok, então deve ser algum problema aqui com a minha conexão, porque todos estão fixados na tela e agora eu só estou vendo o conselheiro Rodrigo. Senhor Nicolas, o senhor nos vê a todos? Boa tarde, senhores. Vejo a todos, sim. Boa tarde, senhor Nicolas. Senhor Nicolas, eu sou o relator do caso da sua contribuinte, né, da contribuinte que o senhor representa, a senhora Maria Rosa. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou presidente aqui da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento, turma esta composta pelos conselheiros que vou nominar agora para a sua ciência, pela ordem de votação, conselheira Débora, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Fernando Favacho, conselheiro Rodrigo Amorim. O processo é o processo 2007-09. Eu vou fazer uma breve leitura aqui do relatório, não me parece que seja algo muito complexo, mas a seguir eu passo as suas considerações para que o senhor possa trazer para a gente aí as suas inquietações sobre a questão, tá bom? Ressalto também, senhor Nicolas, que a nossa turma, como regra, ela seria composta, todas as turmas turmas ordinárias do CARF são compostas por 8 conselheiros, mas estamos com uma cadeira vaga na nossa turma e um conselheiro que não pôde participar, o conselheiro Daniel, por problema de saúde, não participou, os processos dele estão sendo retirados de pauta, mas essa cadeira vaga e essa não participação do conselheiro Daniel, ela não impacta aqui a representatividade, né, a paridade da nossa turma, já que composta por 3 conselheiros representantes da Fazenda e 3 conselheiros representantes do contribuinte. Senhores, o processo trata de recurso voluntário em face do acórdão da Delegacia de Julgamento, acórdão da 16ª turma da Delegacia de Julgamento em São Paulo, contido as folhas tais.
O contencioso administrativo tem origem no auto de infração de folhas 845 a 852, do qual faz parte integrante o termo de verificação fiscal de folha 833 e 844, cuja leitura aponta que a autoridade fiscal identificou nos anos calendário 2000 e 2002 as seguintes infrações à legislação tributária: deduções de despesas indevidamente escrituradas em livro caixa, omissão de rendimento caracterizada por depósito de origem não comprovada, já que devidamente intimado, o contribuinte não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem de todos os recursos creditados em contas de depósito, de sua titularidade. Ciente do lançamento em abril de 2007, e lembrando, trata-se de lançamento para o ano calendário 2001 e 2002, ciente do lançamento em abril de 2007, inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente impugnação às folhas 855 e 863, a qual, submetida ao crivo da delegacia de julgamento, foi considerada parcialmente procedente, nos termos das razões sintetizadas na ementa que abaixo transcrevo. Naturalmente, após os ajustes decorrentes das constatações da autoridade recorrida, manteve-se em cobrança os valores abaixo. Então, a autoridade recorrida entendeu que deveria excluir de lançamento uma parte disso tudo e manteve aqui do imposto de renda devido de 108 para 2001, ela manteve 104, de 71 de 2002 manteve os mesmos 71, sem alteração. Então, ela fez proveu aqui em parte o recurso do contribuinte, em particular no ano 2001. O contribuinte ciente do lançamento, conforme folhas tais, apresentou requerimento de desistência parcial, contido em folhas 1443 e 44, e tal desistência alcançou o débito indicado na planilha SUPA para o ano calendário 2002, o qual foi devidamente recolhido com as benesses previstas na Lei 11.941 de 2009. Já o débito remanescente relativo ao ano calendário 2001 permaneceu em litígio administrativo. Posteriormente, ainda no prazo regulamentar, formalizou o recurso voluntário de folhas tais, naturalmente, acompanhando a documentação que a defesa entendeu relevante para justificar a reforma da decisão recorrida, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir. Tá? Então, eu basicamente trato dessas questões no curso do voto, mas eu até, por conta de já ter até um encaminhamento bastante simples para esse caso aqui, eu até sugeriria ao senhor Nicolas, né, que eu caminhasse aqui, eventualmente, se fosse necessário, ele entendesse necessário, voltasse para ele fazer a manifestação dele, só para a gente nem perder, ele também não perdeu tempo tratando de matérias que, de repente, a gente nem chega nela, porque a primeira coisa que a gente trataria seria de uma preliminar de mérito. Não obstante, como a gente está com bastante, está bem tranquila a nossa turma, já que vários processos foram retirados de pauta, então o tempo nessa reunião de maio não é um problema para a gente. Eu vou abrir aqui a palavra ao senhor Nicolas para suas manifestações. Por favor, senhor Nicolas, fique à vontade, só tem até 15 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde, conselheiros. Agradeço o relato bastante preciso. Presidente, como o senhor já sinalizou, o assunto é bastante simples e o motivo aqui da minha intervenção justamente está relacionado à preliminar, é uma preliminar de decadência, tá? Eu vou até pedir licença, presidente, só para o senhor me autorizar a projetar aqui uma tela, só para facilitar a exposição. Fique à vontade. Se os senhores estiverem visualizando, eu agradeço se puder me informar. Já aparece para ver. Perfeito. Bom, senhores, basicamente, como o presidente sinalizou, a autuação é do imposto de renda pessoa física dos anos de 2001 e 2002, amparada em duas acusações fiscais, a primeira delas, dedução indevida de despesa com locomoção, no livro caixa, e depósitos bancários cuja origem não foi comprovada em sede de fiscalização. A consideração inicial aqui diz respeito justamente ao fato de que os débitos de 2002 já foram quitados mediante os benefícios da Lei 11.941 e, portanto, o que permanece em discussão hoje no processo diz respeito apenas aos débitos de 2001. E sobre eles, efetivamente, a observação aqui relevante, até talvez tenha sido nesse sentido mesmo a ponderação do presidente, diz respeito ao fato de que o fato gerador complexivo, como os senhores sabem, ocorreu em dezembro de 2001, aplicando-se o artigo 150, parágrafo 4º do CTN,
o fisco poderia questionar eventuais diferenças até dezembro de 2006, ao passo que o lançamento e a própria intimação somente ocorreram em 27 de abril de 2007. Existe prova nos autos, essa prova foi inclusive confirmada, ou então pelo menos manifestada pelo próprio agente fiscal. Existem pagamentos antecipados via Carnê-Leão, são as folhas 553 e 565 dos autos, ou então do documento 4 ou 5 do recurso voluntário. Até pedindo licença para os senhores, essa informação consta, inclusive, num próprio extrato emitido pela Receita Federal, no qual ela reconhece os pagamentos que foram antecipados no período pelo próprio contribuinte, e as guias de recolhimento também constam com chancela bancária nos autos. Então, não há dúvida de que se aplica, por presente caso, o parágrafo 4º do artigo 150, em linha também com a própria súmula 38 do CARF, o repetitivo do STJ, e existem precedentes dessa própria turma nesse mesmo sentido. Portanto, a primeira observação aqui diz respeito à decadência, que soluciona 100% da questão hoje controvertida no processo. Na remota hipótese dessa preliminar não ser acolhida, a recorrente destaca aqui nesse momento que, especialmente para a acusação de omissão de receitas, a presunção de que trata o artigo 42, existe farta documentação no processo, comprovando a origem desses recursos, se não de todos eles, certamente da expressiva maioria. Aqui, em caráter ilustrativo, sem a pretensão de esgotar todas as hipóteses, eu trago aqui a conhecimento dos senhores transferências entre contas de mesma titularidade, questão expressamente prevista no parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 42. Existem alguns exemplos e trago aqui também o confronto entre contas do HSBC com o Bradesco, da recorrente, os documentos disponíveis no processo. Outro exemplo aqui diz respeito à distribuição, antecipação de lucros e devolução de empréstimos, em conta conjunta com o cônjuge da recorrente, advindas de Peckman Engenharia. Existe cópia dos contratos das sociedades em conta de participação para cada um desses empreendimentos, cópia dos livros diários, e existe ainda declarações dessa própria sociedade ratificando valores, datas e naturezas em linha com as informações apresentadas pela recorrente nesses autos. Outro exemplo diz respeito aqui aos recebimentos também pelo cônjuge da recorrente em conta conjunta, a título de distribuição de lucros, da empresa ACR Consultoria de Contratos, documentos também disponíveis, livro diário, contrato social. Existem ainda retiradas de recursos do 4º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo. Nesse caso, era a própria atividade laboral da recorrente, então, para comprovar a origem desses recursos, existe o confronto entre os extratos bancários, tanto da recorrente como do próprio 4º Ofício de Registro, né? Presidente, de forma muito breve, são essas as considerações que eu trago aqui a conhecimento dos senhores. A pretensão realmente não era esgotar exaustivamente as provas apresentadas, mas sinalizar aos senhores a relevância dessa preliminar e, de forma paralela, apontar a existência de documentos, caso a preliminar não seja acolhida, que refutam, se não integralmente, mas pelo menos boa parte da acusação que ampara hoje os débitos que são cobrados nesse processo. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço a atenção. Muito obrigado, senhor Nicolas. Senhores, o recurso é tempestivo e dele passa a conhecer. Em relação à decadência, inicialmente a defesa manifesta seu entendimento sobre a extensão do débito remanescente pela decadência, afirmando que teria antecipado o pagamento de tributo devido e assim um lapso temporal para que o fisco promovesse o lançamento iniciaria-se com a ocorrência do fato gerador. Como bem destacado pela peça recursal, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é matéria de ordem pública, a qual demanda análise de ofício, independentemente do requerimento das partes, razão pela qual passa a apreciá-la, ainda que tal tema não tenha sido objeto da impugnação. Sobre a questão, eu repito aqui o que a gente sempre trata sobre a matéria, tratando aqui relembrando aqui os termos do 150, do 173 e ainda a questão da aplicação da contagem do prazo decadencial que este Conselho adota a partir de entendimento do STJ no recurso especial 973733, e tudo para concluir, né, que o prazo decadencial conta-se a partir da ocorrência do fato gerador quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, parágrafo 4, conta-se do primeiro dia do seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos termos em que a lei não
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso sob análise, a defesa juntou os autos dos recolhimentos efetuados a título de antecipação para todos os meses do ano calendário 2001, que constam em folhas 1490 e seguintes, os quais estão confirmados pela informação sistêmica contida em folhas 7. Assim, o prazo decadencial deve ter início na data da ocorrência do fato gerador, que no caso do imposto de renda sobre a renda da pessoa física, ocorre em 31 de dezembro do ano calendário. Considerando que o débito ainda litígio se refere ao ano calendário 2001, data da ocorrência, a data da ocorrência seria 31 de dezembro do mesmo ano, exaurindo-se o prazo de que dispõe a Fazenda Pública para a constituição do crédito tributário pelo lançamento em 31 de dezembro de 2006. Nesse sentido, tendo a ciência da autuação ocorrido em 27 de abril de 2007, consta de folhas 848, eu entendo que tem razão o contribuinte. Ressalto aqui, mais uma vez, que o litígio em curso se refere tão só ao débito lançado para esses 2001, já que os débitos relativos a esses 2002 foram, conforme já dito, extinto com as benesses previstas na Lei 11.941 de 2009, e assim, por tudo que consta nos autos na descrição dos fundamentos legais acima expostos, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Eu quis destacar só anteriormente aqui, mais uma vez, a questão de 2002, para deixar inequívoco de que o litígio aqui está só relacionado a 2002. Eu estou dando provimento só 2001. Estou dando provimento só à questão 2001, porque 2002 já se tornou definitivo na esfera administrativa. Senhores, considerações? Eu, mais uma vez, eu não estou conseguindo vê-los aqui, né? Consigo ver o senhor Nicolas, o conselheiro Rodrigo, mas eu vou entender, o Rodrigo eu consegui ver que não, o Fernando também se manifestou. Então, senhores, eu acho que eu posso passar a colher aí o voto de todos, começando pela conselheira Débora, por favor, como vota? Eu acompanho. Conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Conselheiro Francisco Guarita. Eu também acompanho. Conselheiro Fernando Favacha. Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Sendo assim, para o processo da senhora Maria Rosa Sotano Constantino dos Santos, item 72 da pauta, processo final 2709, o resultado é: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Fica o apontamento de que fez sustentação oral pelo contribuinte, o senhor Nicolas Ciancio. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é o que ficou registrado aqui, OAB-SP número 344314, da Maris de Oliveira e Siqueira Campos Advogados. Tudo certinho, senhor Nicolas? Perfeito, presidente. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa tarde. Muito obrigado, senhor Nicolas. Foi um prazer tê-lo conosco. Boa tarde para o senhor. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Senhores, sendo assim, senhores, concluído aqui o julgamento do processo 72, eu solicito, por favor, a senhora Amanda que encerre a gravação, que com ele a gente termina os processos pautados para a tarde deste dia 12 de maio. Por favor, senhora Amanda, solicito parar a gravação.